vai falar agora de ABS. ABS, controle de estabilidade, controle de tração. É muito importante o ABS, que é o controle da estabilidade direcional, a maior função. Não é antibloqueio de freio. O antibloqueio de freio para ter uma melhor estabilidade na direção. Potência não é nada sem controle. Então, se potência não é nada sem controle, eu preciso controlar o carro na hora que eu vou desgarrar, que eu tenho uma patinação, então eu tenho que fazer esse dimensionamento de forças através de um diferencial e através também de correção de frenagem pelo freio. Controle de estabilidade. Se o carro começar a desgarrar, eu tenho que fazer essa suspensão, acertar também esse carro. E eu ver qual é o deslocamento da carroceria, qual é a torção da carroceria para fazer um controle na pressão de frenagem. Na pressão de frenagem de como eu vou fazer essa frenagem em cada roda. Então eu tenho um controle que ele é todo independente em cada roda, e ele vai fazer o ajuste da frenagem para melhor condução de roda por roda. Então no Scania a gente tem como fazer a verificação no freio, o freio desse carro com ABS, então você tem essa verificação de todos os sensores que tem no ABS. Você vai fazer primeiro ligar o veículo. Então a gente vai ver a parte do freio, o freio ABS. A gente ligou o veículo agora. Vamos fazer o diagnóstico no freio do carro. Então, como ver se primeiro tem alguma avaria. Se tiver alguma avaria, vamos pegar e criar um relatório para isso, porque é freio. Então, se você não corrigir um freio corretamente, você pode ocorrer até num acidente para o condutor. Então está ligado toda essa dinâmica de nivelamento de suspensão, condução, auxílio, controle de estabilidade, controle de tração, controle de diferencial. Às vezes eu posso ter um diferencial antiblocante. Eu posso ter toda essa dinâmica de frenagem precisando verificar os dados. Quais são os dados? Então vamos ver. Então, a gente fazendo o diagnóstico, fazendo a parte de parametrização. Se a gente não encontrou nenhuma avaria, a gente vai para a parte de parâmetros. Quais são os parâmetros que a gente vai ver? Primeiro, alimentação de módulo. Então a gente vai aqui e vai ver qual é a tensão de alimentação. Roda dianteira lado direito, roda dianteira lado esquerdo, roda traseira lado direito, roda traseira lado esquerdo. A gente pode ver a aceleração da roda, para a gente ver como é que está a aceleração. Isso a gente vê até como é que está o diâmetro do pneu. É muito importante verificar o diâmetro do pneu e a correta ligação de pneus certos, né? De pneus com as mesmas medidas, aro de rodagem e mesmo diâmetro e perfil de pneu, porque isso pode interferir na velocidade de rotação. E essa velocidade de rotação pode dar um erro, uma avaria no ABS, pode ser que ela não dê ao curto prazo, mas quando você pegar uma rotação maior. É muito importante também se ver uma avaria no ABS depois de cerca de 40 km por hora, que você vai ver, começar a comparar a defasagem dessas rotações, dessa velocidade de rotação de cada roda, além da velocidade. Você tem então sensor de cilindro médio, você tem a pressão de frenagem. Em carros híbridos, por exemplo, eu preciso ter essa informação do ABS para pressão de frenagem, para proporcionar uma correta regeneração e uma eficiência na frenagem. Então, aceleração lateral, aceleração longitudinal, valor do ângulo de direção, né? Ponto zero da direção, se eu preciso fazer um ajuste, uma calibração do sensor de ângulo de direção. E vocês têm diversas informações, desde pressão, acionamento de solenoide, corrente de solenoide, pressões de trabalho. Então, você consegue monitorar controle de estabilidade, controle de tração. Se ele está incidindo na roda, você consegue fazer o teste de rodagem, você consegue fazer isso tudo via uma parametrização menos intrusiva, até para depois você botar um osciloscópio e ver como é que está. Se o sensor de roda ele é indutivo nos carros anteriores, se é um magneto resistivo, que é a maioria dos carros novos. Tem esse sensor que eu vou fazer a verificação dele, tanto com o Scania quanto com o osciloscópio. Com o osciloscópio, depois vamos botar o carro no elevador e vamos ver como é que funciona ele rodando e a gente fazendo essa medição também.
Então a gente consegue verificar diversos, os solenoides ligados e desligados, conforme eu for fazendo a frenagem. Então eu posso fazer o teste de atuadores andando no veículo e também posso botar para fazer esse teste de atuadores no próprio carro. Então eu consigo ver quem está sendo acionado, consigo selecionar os valores mais propícios para ver se o ângulo de direção está funcionando realmente. Eu consegui ver com a rotação da roda, eu rodando a roda, pode ser até no elevador, e se eu rodar esse carro no alto, eu posso gerar uma avaria. E a gente pode fazer esse teste de rodagem. Tem testes ativos também que a gente consegue fazer. Então a gente consegue botar para funcionar os relés de ativação dos acumuladores do freio. Lembrando que eu posso botar para funcionar, mas eu também preciso ter as funções e funções especiais, tanto na parte até de calibrações, como a parte de manutenção de sangria. Então eu preciso fazer a sangria e essa sangria é feita com o equipamento. Não consigo mais fazer sangria num carro com ABS só na roda, porque o freio vai ficar um pouco mosquento, vai ficar mole, porque aquele ar pode ficar dentro do acumulador ou pode ficar dentro dos solenoides, dentro da unidade hidráulica do ABS. Então eu preciso fazer a escorva, purgar esse ar, fazendo a sangria com o equipamento. E ele vai me dizer qual é a sequência de cada roda para fazer a sangria no sistema de freio. Então eu posso fazer toda essa parte dessas funções especiais, como eu poderia também fazer essa parte de funções especiais na parte de manutenção. Porque a parte de manutenção eu poderia estar com os mesmos dados dessa função especial para o caso do freio ABS. Então o controle de estabilidade direcional, ela vem do ABS. Controle de estabilidade, ela vem do ABS com o ESP. E controle de tração vem do ABS com a ESR. E esse pode estar ligado também ao diferencial. Então é muito importante que a gente faça análise de tudo que está interligado no freio, desde como é que está o material de atrito, como é que está a pressão de frenagem, de como é que o cilindro mestre e esse acumulador hidráulico vão mandar essa pressão. Tem certos carros que não tem mais servo-freio, então eu vou ter um acumulador para jogar essa pressão e os ABS vêm evoluindo. Quanto mais válvulas internas nele, eles vão fazer mais trabalho de controle de estabilidade, controle de tração e a maior eficiência nessa frenagem do veículo. Além disso, a gente verificando a topologia que está ligado no ABS, você vê que tem equipamentos e mais funcionamentos, tipo de ângulo de direção, está ligado no ABS também. Então posso pegar os dados também. Está tudo ligado nessa topologia, tá? Torque do volante de direção, como é que está o ângulo de direção, como é que está a ligação, a alimentação, o torque angular, a velocidade angular da direção também, para você poder fazer esse controle. E também a direção elétrica, como é que estão os motores, que são motores trifásicos, que trabalham com uma corrente maior. Então a gente consegue fazer, através do ABS, diversas verificações em outros sistemas que estão interligados. Além disso, a gente consegue fazer o que se chama das funções de manutenção. As funções de manutenção, uma sangria de freio, um ajuste de ângulo de direção, tudo que está ligado no ABS tem ABS, controle de estabilidade, controle de tração e agora airbag. O airbag já arma o pré-tensionador numa falha de o carro começar a desgarrar. Quer dizer, você faz parte do airbag agora de sistema de segurança ativa. Então, junto com o ABS e junto com todo esse controle de dinâmica de nivelamento da suspensão e controle de frenagem, a gente vai ter uma melhor eficiência nos veículos com ABS.